Glória a Deus. Abre Mateus capítulo 13, verso 58. 58. Mateus capítulo 13, verso 58. Quem achou, diga amém. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Quando eu olho para esse texto aqui, parece um absurdo dizer que Deus fez carne, habitou entre os homens, mas em um determinado lugar não pôde fazer milagres. Não pôde fazer nada no meio à incredulidade. Diga assim: a incredulidade é o veneno para o favor. Eu queria que você agora fosse para o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Diga assim: fé é a arte de ver o invisível. Aleluia. Jesus estava em um determinado lugar, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres. A Bíblia não diz que ele não quis fazer, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Ou seja, a incredulidade era tão grande que bloqueou o acesso ao poder de Deus operando naquele lugar. A vontade de Deus é curar, quem concorda comigo? A vontade de Deus é libertar, a vontade de Deus é prover. Mas olha o que a incredulidade faz: ela é um veneno para o favor de Deus. O resultado da queda da humanidade se deu por causa da incredulidade. As pessoas não vão para o inferno porque pecam, elas vão por causa da incredulidade. Deixa eu estabelecer. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que não podem se enxergar, mas nos elementos que não são. Paulo, na verdade, está dando uma orientação: olha, não coloque os olhos de vocês naquilo que vocês podem ver. Fixem os olhos de vocês naquilo que não podem ser vistos, pois as coisas que são visíveis são o quê? Temporais. Vai passar. Eu tenho uma notícia boa para você: esse problema vai passar. Ao passo que as que não se veem são o quê? Mas a gente viveu tanto no mundo natural, aprendemos tanto através da cultura dessa terra, que nos moldamos a viver uma vida pelos sentidos. E quando ouvimos falar sobre fé ou sobre o reino de Deus, para nós soa algo desafiador, mas na verdade era para ser o nosso habitat natural. Nós nascemos de Deus e vamos para Deus. O estilo de vida do reino de Deus, a moeda do reino de Deus, diga assim, é fé. Aleluia. Se você for para os Estados Unidos, qual é a moeda? Se for para a Europa, no Brasil e no reino. E no reino, só que a gente se apega mais ao que vê do que aquilo que é a realidade em Cristo Jesus, porque nós somos construídos a partir de um mundo natural. E qual o trabalho da vida do Espírito Santo em nós agora no reino de Deus? O Espírito Santo, ele veio para um papel em nossas vidas. Nós temos a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, através da revelação da sua palavra. E nós temos agora o entendimento da importância de renovar nossa mente com a palavra de Deus. Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo. Paulo diz: você cresceu nesse sistema, mas agora você foi transportado para uma nova realidade. Você tem uma posição em Cristo Jesus. Se alguém está em, nova criatura é. Na versão de Jerusalém, ou na Mofate, diz assim: e eis que se fez uma nova realidade de vida. 2 Coríntios 5 e 7, Paulo diz: embora andando na carne, ou habitamos em um corpo físico, crescemos toda uma vida na carne, no natural. Ele diz: andamos por fé e não por vista. O papel do Espírito Santo e a palavra de Deus em nós é desconstruir aquilo que Deus nunca construiu em nossas vidas.
Porque se não aprendemos agora a funcionar no reino de Deus, vamos ser disfuncionais. Se você entrar em um ambiente que você não foi criado para viver nele, você vai ser disfuncional, vai sofrer naquele ambiente. É por isso que há lugares que você se coloca que Deus não quer que você entre, para que você não sofra. Como filhos de Deus, Deus está tentando restabelecer a nossa identidade em Cristo, para que a gente possa viver a partir dela. Mas muitos crentes, eles têm rotinas religiosas, mas não uma vida de comunhão e de propósito através da identidade que Cristo lhe deu. E através de coisas as pessoas estão buscando se encontrar, preencher o vazio da sua alma. Mas na verdade, quando você se descobrir em Cristo, você vai entender o propósito da sua vida. Então vamos lá. O reino de Deus é estabelecido pela fé. Precisamos compreender como funciona. Tudo tem um manual, concorda comigo? Tudo que é fabricado tem um manual, sim ou não? E qual é o nosso manual? Não se conforme com esse mundo para que você experimente a boa, agradável e perfeita. Não há como experimentar a vontade de Deus sem a renovação da mente. Por quê? Porque a minha mente foi criada, projetada a partir de um plano humano. A gente viveu toda a nossa vida no natural, mas agora somos chamados à fé. Parece que quando andamos por fé estamos correndo riscos, e realmente estamos. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje também. Aleluia. Efésios capítulo 1, verso 17, por favor. Diga: a minha verdadeira realidade. Não. Quero ver as pessoas que são convictas disso essa noite. Diga: a minha verdadeira realidade é espiritual. Olha para alguém que está do seu lado, lindo, essa noite. Não precisa olhar para mim, diga assim para essa pessoa: e por que nos apegamos tanto às coisas naturais? Perceba que aquilo que está te preocupando agora é aquilo que você vê, sente e toca. Só que Paulo diz: isso que você está se apegando ou fixando no seu coração, quando você foca naquilo que é natural, humano, e não na sua realidade espiritual, o que vai acontecer com você é que você vai dar suas emoções, seus sentimentos e sua mente a algo que é inferior à verdadeira realidade. E é por isso que a gente vai ver muita gente esgotada na igreja, no ministério, na vida, cansadas, porque elas estão gastando energia ou se doando e se permitindo em algo que é inferior àquilo que Deus projetou para você viver. E aí Paulo está orientando a igreja: não atente, não considere, não olhe. Se Abraão fosse considerar o corpo de Sara, que além de ter quase 90 era estéril, ele jamais poderia receber a promessa de Deus. A Bíblia diz que ele teve que desconsiderar tudo aquilo que estava à sua volta para considerar o que Deus disse. Talvez alguns de vocês chegaram aqui essa noite considerando tempo demais os seus problemas, suas situações, suas adversidades, mas nessa noite Deus está te chamando para considerar aquilo que Ele fez em Cristo. Diga: fé é considerar aquele que prometeu a promessa, aquele que fez a promessa. Pergunta para alguém que está do seu lado: o que você anda considerando? Pastor, eu não considero os problemas. Perceba como você reage. Suas emoções são indicadores daquilo que você está acreditando. Como você está reagindo diante de uma situação só indica onde está o foco da sua fé. Alguém ama a palavra de Deus aqui? Efésios 1:17 diz: vamos lá. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de quê? E de revelação. Diga: revelação. A coisa mais importante na Bíblia não é memorizar a Bíblia, mas é ter revelação dela. Porque a revelação, eu conheço gente que é crente há 20 anos, mas quando estão diante de circunstâncias, reagem como se nunca tivesse conhecido Jesus, porque as mentes estão cauterizadas nas emoções, nas crenças de rejeição. Seu cérebro humano funciona a partir da incredulidade e não da graça. A incredulidade é o veneno para o favor. O medo, na verdade, a ansiedade é o cérebro humano funcionando sem a graça de Deus.
E isso é interessante, porque a pessoa tem 20 anos de igreja, a pessoa até tem um título na igreja, tem comunhão com Jesus, ora, lê a Bíblia, mas a mente, por falta de revelação, não é renovada. Renovar a mente não é só ler a Bíblia, é Deus, através da palavra, mudar a maneira como você pensa sobre algo. A tua maneira de pensar sobre algo foi construído a partir de um padrão terreno. E agora Paulo diz, para de considerar isso, e está na hora de considerar uma outra realidade espiritual. Aquilo que não se vê é muito mais poderoso, porque Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o mundo e o universo foi criado pelo poder da palavra. Eu não preciso entender tudo, mas quando eu creio, eu passo a entender. Pela fé você entende, há coisas que você não entende no natural, mas pela fé vai passar a ver e entender. E alguém pode pensar que você não está entendendo o que está acontecendo e nem sabe para onde está indo, mas fé não é andar no escuro, fé é a certeza. Você pode não saber o destino final, mas sabe quem está guiando você no processo. Então, o apóstolo Paulo ora pela igreja, não para a igreja ter coisas, porque ela já tem tudo isso. Muitas das orações que nós fazemos na igreja é por falta de revelação. Se Jesus não me der isso, eu vou me desviar. Eu me lembro quando me converti que tinha esse tipo de oração. Se Deus não fizer até meia-noite do ponteiro do ano, quando virar a virada, eu vou deixar a igreja. Deus sem Deus você sem Deus não é nada. Deus sem você é Deus do mesmo jeito. Nós que precisamos dele, amém? Só que o que é interessante é o verso 18, que ele fala sobre iluminar. Oro ainda para que os olhos do vosso, diga, isso é fé. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga, quando a revelação das escrituras chegam no teu coração, sua mente é renovada e se abre agora olhos espirituais, e você vai andar como nunca andou antes e ver por uma visão muito mais abrangente, muito mais profunda e muito mais real do que o mundo natural que você está vivendo hoje. Isso vem através da pessoa do Espírito Santo e da palavra de Deus. É por isso que estamos aqui. Nós não viemos aqui para dar algo para Deus, viemos aqui para se alimentar e receber revelação. Eu vou cultuar Deus ou dar minha adoração a Ele. Davi disse, o que eu posso dar a Deus? Nada, não tem como devolver. Mas ele disse, tomarei o cálice da salvação. Quer agradar a Deus? Toma aquilo que Ele fez por você, receba, beba. Se Ele providenciou cura para você, receba a sua cura. Se Ele disse que você é mais do que vencedor, ande como mais do que vencedor. Tomar o cálice da salvação vai dizer, o que Jesus fez é real, eu vou me apropriar agora e viver a partir disso. Eu não tenho como dar nada em troca, mas eu tenho como fazer valer a pena aquilo que Ele fez. Como? Recebendo, vivendo, desfrutando e transbordando na vida dos outros. Posso ouvir um amém? A palavra aqui, iluminar, conhecer, iluminados no grego significa fortizo, inundados de luz. Diga, é disso que precisamos. Irmãos, não há nenhum problema que Deus não dê a solução, mas para ver a solução, os olhos precisam se abrir. Entendeu agora porque Paulo fez essa oração? Muitas das coisas que você busca, ou que você vai atrás, Deus já colocou dentro de você. É achar e usar agora. Enquanto os olhos não se abrem, você não percebe. Aleluia. Tem alguém comigo? Só que quando eu olho para as escrituras, eu percebo nesse texto que o que Deus deseja é que nossos olhos estejam abertos no conhecimento de Jesus. Vamos para Gênesis capítulo 3, verso 7. Vamos começar do verso 6. Pastor Will derrubou minha água toda. Fizeram até um cartão com o nome do pastor Will. O pastor Will está tão famoso, irmão, na igreja, que até tem cartão de crédito no nome dele. Você que está com o nome, né, pendente, pode procurar o pastor Will e tirar seu cartão com ele. Quando a mulher observou que a árvore era realmente, que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter saciedade, tomou do seu fruto. Como foi que a mulher percebeu
que essa árvore era agradável ao paladar se ela não comeu, com o conhecimento ou com a mensagem que chegou ao seu coração. Nossos sentimentos e emoções e desejos vêm muito daquilo que a gente anda se alimentando. Se ela não comeu, como é que ela observou que era boa? Eu me lembro quando era criança, que a gente ia chupar manga, minha avó dizia: se comer manga com leite morre, né? Era um ditado que as pessoas usavam: se comer manga com leite morre, se comer jaca de noite, né? Quem lembra dessas palavras? Isso era bem comum no interior. Mas o que eu observo aqui é algo que diz que a árvore era atraente aos olhos. Além de tudo, desejava. Essa árvore sempre esteve lá. Enquanto Eva nunca houve conversa com a serpente, ela nunca observou a árvore dessa forma. Há coisas que estão colocando medo na tua vida, não é porque o problema é grande, é quem anda conversando com sua mente que está produzindo isso. A gente vem aqui pregar uma coisa, quando chega aqui acontece outra. Além de tudo, desejável para ter saciedade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e igualmente ele comeu. Então os olhos dos dois, a gente acabou de ver Paulo orando para que os olhos da igreja fossem abertos. A gente vê agora uma cena, no princípio de tudo, onde Deus disse a Adão e Eva que não comesse da árvore do conhecimento do bem, mas se alimentasse da árvore da vida, de todas as árvores do jardim. Isso aqui é algo muito sério, porque Deus permitiu que a escolha fosse de Adão. Qual árvore ele comesse ia determinar qual parte dos olhos se abririam, se eram espirituais ou naturais. Deus criou tudo perfeito, mas deixou a escolha com o homem, daquilo que ele ia se alimentar. Amém? Só que o homem escuta a voz do inimigo e abre os seus olhos, o seu entendimento, através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nunca quis que Adão e Eva abrissem o seu entendimento através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não foi projetado para viver só do natural. Embora andamos na carne, não vivemos pela carne, andamos por... O homem foi criado para viver pela fé. Fora da fé, você vai viver uma vida de derrota, de fracasso, porque você não foi criado para viver num ambiente fora da fé. O corpo humano não foi feito para lidar com pressão. Por isso que tem gente que, quando está sobre a aflição, diz: eu estou para morrer. E está mesmo. Ficar debaixo d'água por muito tempo sem equipamento de mergulho vai fazer você perder o oxigênio e morrer. Ou você sobe ou morre, é assim ou não é? Então tem gente que não está aguentando a pressão e passando por coisas porque não estão com o equipamento correto para estar na profundeza da água. E aí a vida fica disfuncional, porque você está andando pelo que é natural, mas nós não somos naturais, nós nem somos daqui. E os padrões que moldam essa terra vieram da queda do homem. 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo. O diabo não cegou os olhos dos homens da humanidade para outra coisa. Paulo poderia ter dito: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para a prosperidade, para o amor. Mas ele diz: para a luz do evangelho de Cristo. Por que para o evangelho? Porque a fé genuína é crer que o evangelho é verdadeiro. Romanos 1,16, Paulo disse: eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvação. A palavra salvação ali é soteria, que vem a palavra sozo, que significa cura, prosperidade, preservação, libertação, bem-estar em todas as áreas. O que é que Paulo está dizendo? O evangelho não é uma religião, é o poder. O que é poder? Capacidade. Capacidade para prosperar, capacidade para viver em saúde divina, capacidade para andar acima das circunstâncias. O evangelho faz isso. Eu não sei você, mas eu quero essa capacidade para viver a vida. Uma coisa é você se apoiar, ou apoiar a sua vida na sua capacidade humana, numa conta que você tem no banco,
Mas Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera. A palavra poder é a mesma palavra poder de Romanos 1:16. É dunamis, que é a palavra dinamite no grego. O que é uma dinamite? É algo explosivo que destrói um prédio. A mesma palavra, ele não disse de acordo com a conta bancária, de acordo com sua capacidade, ele disse de acordo com o poder que está operando em você. Quando os olhos da fé se abrirem em você, você não vai andar pelo natural, você vai andar através do poder do Espírito que habita em você. O próprio Deus está com você. Por isso que Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos diante desses fatos? Qual será a nossa resposta diante daquilo que estamos vendo? Qual é a resposta? É fé, porque nós não somos naturais. A minha resposta é: meu Deus está comigo, maior que habita em mim. Quem está entendendo isso? Agora perceba, quais são as respostas que você anda dando? Olha para o teu vizinho e diga: de que maneira você está respondendo às circunstâncias? Considerando o natural ou atentando para aquilo que não se vê? Os padrões da terra foram corrompidos. Há um sistema implantado, e o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento, não para outra área a não ser para o Evangelho, porque o Evangelho é o poder, capacidade para prosperar. Eu não sei você, mas eu quero essa capacidade de entrar em qualquer área e Deus, através de você, fazer coisas extraordinárias. Eu não ia entrar nem nessa área, mas vamos lá. Então, quando os olhos se abrirem, aquele que é poderoso para fazer de acordo com o poder que opera em mim, diante de uma circunstância, você está consciente que tem um poder operando em você, ou da conta bancária que você tem. Às vezes a gente não é realista conosco mesmo. Tiago faz uma oração em Tiago 4, e ele está orando e ele diz: vocês pedem e não têm, porque vocês pedem mal. A cobiça, a ganância, a inveja. Só que a gente não reconhece, a gente sempre está olhando o defeito dos outros, mas nunca olha para as crenças do nosso coração. É muito fácil olhar o que as pessoas estão fazendo de errado, mas muitas vezes somos egoístas e não assumimos. E vamos orar e a coisa não acontece. A gente: Deus, porque Deus não fez? Porque o teu coração está posicionado de maneira errada. Deus não quer te honrar para você ser aplaudido. Deus quer te honrar para o reino ser exaltado. E há coisas que Deus vai permitir na nossa vida para que a gente passe por humilhação, para a gente quebrar o orgulho. Mas ele disse: humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus. Tiago capítulo 5. E no seu tempo ele vos sujeitai-vos a Deus e humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus. Tem situações que vêm para quebrar coisas em nós que nós não sabemos que temos. Os filhos de Israel não sabiam que tinham credulidade no coração. Até uma promessa ser feita, você não sabe quais são as crenças que estão aí, porque a palavra de Deus, ela tem dois gumes. Hebreus 4:12 é uma espada afiada dos dois lados. Porque antes de Deus, a gente quer pregar, gente. Eu me lembro quando eu me converti, eu queria ser um pastor, eu queria pregar. Acredito que já era o dom em mim me chamando para aquilo. A gente acha lindo porque a gente tem crença de aceitação. No mundo a gente não foi nada, não conseguiu fazer faculdade, não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu ter sucesso. Então quando você chega na igreja e pensa: quando eu entrar no diaconato eu vou ser. Só que o reino de Deus é o oposto. Quem é grande é quem é o último. Quem é grande é quem é pequeno. Quem é o grande é quem serve, não é quem aparece, não é quem tem a fama. No céu tem tanta gente que vai ficar: meu Deus. Às vezes por trás de alguém tão simples tem um grande homem de Deus ali. E para Deus até um ato de dar um copo de água é tão importante como... Mas as pessoas pensam: não, o pastor é mais importante porque ele está pregando, ele está numa posição. Não, gente, sempre a condição do coração. Aonde você estiver servindo, Deus te plantou ali, floresça. Davi começou servindo seus irmãos pão e queijo, e já era ungido, poderia dizer: eu fui ungido, vou levar pão e queijo para esse cara, nada. Mas ele foi enviado pelo Pai. Há processos na nossa vida. Mas vamos voltar, você nem mandou que eu estava. Alguém me lembra aí, por favor, porque eu não quero perder a deixa.
Pô, isso aí eu tô ligado, mas eu falei outra coisa antes. Sim, sobre Tiago, sobre a oração. Então a gente muitas vezes não sabe a condição do coração, e Deus vai permitir que a gente passe para a gente ser confrontado. A palavra tem 2 gumes. Primeiro ela vai entrar. Eu queria pregar, mas não entendi que o primeiro passo é a palavra entrar em você. O primeiro passo vai ser a palavra entrar em você. Não há nada que Deus queira fazer através de você que Ele não queira fazer em você primeiro. E se nós não permitirmos que a palavra entre, a gente está dando água ao povo que a gente não bebe. A gente quer que as pessoas sejam salvas pela nossa doutrina, conheçam Jesus, mas quando nós não permitimos que a mesma doutrina nos transforme, isso é religião, gente, hipocrisia. A palavra tem 2 gumes. Ela primeiro entra em você e vai transformando, e depois ela sai com força como arma, transformando a vida dos outros. E é por isso que é tão importante passar tempo com a palavra, amém? Ouvir a palavra, ter comunhão com a palavra. Isso é muito importante, gente. Então a gente viu no Éden que os olhos se abrem de Adão e Eva. Só que se abriram para quê? Se abriram para enxergar de uma maneira diferente. Perceba algo aqui, Gênesis capítulo 3, vamos para lá de novo. Ao invés de ver Deus e ver toda a plenitude e todas as coisas boas que Deus tem, eles começaram a olhar para si mesmos e começou a ver suas imperfeições, sua nudez, e começou a cair da sua posição a qual foram criados. Deus deu a escolha, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha algo vamos para Lucas capítulo 24, 30 ao 31. A gente vê o exemplo disso no caminho de Emaús com Jesus. Vamos lá. Quando partiram o pão, os olhos se abriram. Jesus ressuscita, aparece para 2 pessoas no caminho de Emaús. Lembra que no Éden tinha 2? E se alimentaram do alimento errado e os olhos se abriram. Eles eram cegos. Adão e Eva eram cegos, gente. E por que os olhos se abriram? Deus está tentando trazer os nossos olhos de volta para a verdadeira realidade. Isso é sério. Deus está tentando, e Ele já deixou o meio, e é uma escolha. Eles podiam ver a glória de Deus, podiam ver o poder de Deus, a graça de Deus, e tudo que estava disponível. Ao invés, olha, quando esses olhos se abrem para a coisa errada, eles olham para si mesmos, ficam conscientes de si. Tanto é que Adão, que quando recebe Eva, em Gênesis capítulo 2, disse assim: essa é carne da minha carne, é osso do meu osso. Em outras palavras, é a mulher que Deus me deu. Ele exalta a mulher, porque ele via pela perspectiva divina. Então tudo que Deus criou era bom, e ele via a partir dessa bondade, a partir dessa realidade. Mas quando ele decai dessa posição, consciente de si, da sua nudez, ele agora, a partir desse olhar, a partir de olhar para si mesmo, é por isso que você não pode ficar ocupado com você mesmo. Se você começar a se ocupar consigo mesmo, você vai ficar depressivo, você vai começar a se vitimizar, e você vai para um lugar de derrota e fracasso na igreja. Porque você vai dizer: não foi bom o que fizeram comigo, eu merecia mais, eu era para ganhar mais, eu era para ter mais amor, fulano me abandonou, fulano me traiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Beleza, você passou por um monte de coisa ruim, mas quando é que você vai considerar o que Cristo passou para te colocar em um lugar de vitória? E o que é interessante, consciente de mim, eu vou começar a olhar para todo mundo que não está vindo, que não está fazendo, que está aquilo. Mas consciente de Jesus, até quando alguém falha, você olha para ele e faz: eu perdoo, eu amo, porque eu nem merecia ser amado, mas ele me amou, é tanto amor que eu não consigo não perdoar. Os olhos do amor se abrem. Você pode enxergar as pessoas pela retina natural da vida, ou você pode enxergar as pessoas pelos olhos do amor. Eu ia pregar sobre os olhos do amor hoje, mas o Espírito de Deus mudou a mensagem, porque é uma mensagem de fé. Porque tem algumas pessoas que pensam: eu estou indo, mas eu estou com medo. E Deus disse para mim: até aqui com medo, mas o importante é que você foi. Andar por fé não significa que você não vai ter medo, mas andar por fé vai fazer com que a fé
traga uma perspectiva que o medo e a insegurança fique tão lá embaixo que você vai andar por cima das águas. Deus ama você demais. Tem alguém comigo? Então, nesse instante, seus olhos se abriram e reconheceram que estavam nu. Esse mesmo Adão que vê Eva como uma bênção, olha para Eva porque está consciente de si. Reclamação, murmuração, vem de um coração que tem problema de senhorio. A reclamação, ela é fruto da incredulidade, você sabia? E o que é interessante é que Adão viu Eva como uma bênção, mas após a queda, consciente de si, nesse lugar que não foi feito para você estar. Você não foi feito para estar consciente de você. Se você parar agora e começar a meditar, eu tenho isso para pagar, começar a pensar em você, tudo que fizeram de mal, você morre. Então Deus quer que nesse momento você fique consciente de Cristo. A ordem bíblica é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas você não sabe o que o pastor Dinho fez. Dinho não morreu na cruz, foi Jesus que morreu por você. Mas você não sabe o que Danilo fez. Sim, mas eu sei o que Jesus fez. Morreu por um monte de gente que não merecia nada. Porque se não fosse por causa de Jesus, todo mundo ia para o mesmo lugar. E não tem bonzinho. Paulo diz em Romanos 13:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem judeu, grego, romano, todos estão inclusos nesse lugar e nesse plano de salvação. Todos precisam da graça e do favor de Deus em sua vida. Aleluia. Isso é interessante. E a partir daqui o caminho fica melhor. Porque Adão agora olha para Eva e diz: foi a mulher que você me deu. Ele agora culpa Deus e culpa a mulher. Nesse lugar de consciente de si mesmo, você vai começar a culpar todas as pessoas pelo seu fracasso. Mas no dia que a revelação de Cristo chegar e você souber quem você é, você nunca mais vai culpar ninguém. Me abandonaram, quem perdeu foi eles. Eu vou viver por causa de Jesus. Mas pastor, você não sabe, o lugar que eu estou é muito ruim. Jogaram José numa cisterna, jogaram José num calabouço. Não é o lugar que determina onde você vai chegar, é para quem você está dando ouvidos. A gente fica nessa coisa, se movendo por condição, se movendo por coisas que estão à nossa volta, ao invés de se envolver pela identidade. É ela que o diabo está atacando. Todo ataque na tua vida é contra a identidade, para que você não cumpra o seu propósito e seja disfuncional. E é por isso que a vida fica vazia. E você pode fazer um monte de coisa na igreja e está vazio, porque não se achou nele. E aí você fica na igreja, e quando fica desempregado morre. Quando alguém morre, você morre, você nem ora. Parece pior do que um natural, porque o cara não teve informação nem revelação e não foi construído algo na igreja. As informações chegam e você já sucumbe, porque a palavra realmente não tem renovado tua mente e mudado as crenças. Porque o que chega é informação. Deus é bom, mas quando a revelação chegar, o escritor de Hebreus diz: temos essa segurança imutável, que Deus não mente, e de que nós podemos ancorar nossa alma na promessa e na palavra de Deus. Eu não sei o que está acontecendo, então ancora essa alma inquieta na promessa. Faz o que Abraão fez, dá glória a Deus. Não atenta para o corpo de Sara, não atenta para o seu corpo. Começa a considerar as escrituras, pega texto da palavra, bota na geladeira, bota no sofá, bota no carro, bota em tudo que é lugar, se cerca da palavra de Deus e começa a dizer: olha, diabo, você perdeu na minha vida, porque a partir de hoje eu vou considerar o meu Deus. Davi, quando entrou no campo de batalha, quiseram dar uma armadura para ele, deram espada, deram uma armadura e ele botou e não conseguia nem andar. Por quê? Porque o propósito do outro não serve para você. Saul lutou com armaduras, Davi não. Ele tirou tudo aquilo e foi com a roupa de pastor, porque ele sabia que a batalha pertencia ao Senhor. E ele ainda declarou em 1 Samuel capítulo 17: eu vou mostrar diante de todo Israel que Deus salva não com lança e com escudo. Ei, salvar ali é soteria. Lembra da palavra de Romanos 1:16? O evangelho é o poder de Deus para salvar, para curar. Ei, você espera de uma forma, Deus pode te salvar dessa situação de uma maneira que você nem imagina. Deus salva sem espada, Deus salva sem escudo, sem lança. Ele é Deus, Ele sabe como te tirar dessa. Pega o nome de alguém e diga: tranquiliza teu coração, porque Deus sabe como vai te tirar dessa. Agora, enquanto Ele não te tira, Ele quer você olhando para o alto. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu
Por quê? Porque eu não vou ser disfuncional enquanto a coisa não acontece. Deus quer paz e alegria. Porque, irmão, está bem quando tudo está bem. Isso não é uma vida com Deus. Mas é no meio de tudo. Sabe o que é adorar a Deus? Não é cantar na igreja. É quando tudo, o produto da oliveira minta. É quando as ovelhas não estão no curral. É quando tudo se perde e você se levanta e diz: eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, diante de fatos que era para você retroceder, murmurar, reclamar e abaixar a cabeça, você diz: eu confio naquele que me criou. Eu sei quem está comigo. E você adora, você fica em paz. Há um medozinho e fica lá. Mas ele vai embora, porque o perfeito amor vai lançar fora. É assim que você... Aí Deus olha e o céu se abre. Por quê? Porque isso é adoração. Porque eu posso estar cantando com o coração dividido. Eu posso estar cantando sem confiança alguma. Mas quando não tem produto na oliveira, quando não tem ovelhas no curral, quando as vacas são arrebatadas da manada, quando todos os recursos da minha volta se acabam, é aí que você vai perceber onde está o seu coração. E você vai dizer: eu assim ainda o louvarei, porque quem me deu tudo foi Ele, nada é meu. Eu tenho medo de perder o que nem meu é. A gente fica com medo de perder o que não é nosso. Deus é especialista em quebrar o ciclo do oportuno, em fazer coisas novas, em criar coisas novas. Mas a mente está tão preocupada e nem criatividade vem. Mas no meio do descanso uma ideia vem, um contrato vem que muda toda a história. Deus abre uma porta, te coloca no lugar certo e na hora certa, e aquilo muda a tua vida para sempre. Deus faz você ir para uma vizinhança. Essa vizinhança te abre uma porta que você vai trabalhar numa empresa e nem sabe que o seu futuro estava ali dentro. Deus sabe como te colocar no lugar certo. Não determina se o lugar certo ou errado porque é cisterna. Meu irmão, Deus disse para Paulo: vocês vão chegar, o navio vai se perder, mas vocês vão chegar bem lá em Malta. Ei, não importa se cheguei numa tábua ou no navio, o importante é que eu cheguei com Ele. Ele é capaz de restaurar, de construir do zero todas as coisas. O navio se perde muitas vezes, mas o importante é que você chegou. Quem pode bater no peito e diga: eu estou vivo. Agora você vai envergonhar o diabo. Levanta a tua mão direita para cima e diga: eu estou vivo e respirando. É sinal que eu ainda posso se tornar tudo que Deus me criou para ser. É sinal que as promessas ainda estão de pé. É sinal que Deus não mentiu. Ele é capaz de realizar mesmo agora. A gente só está começando. Lucas capítulo 24, verso 30 ao 31. Então Adão, ao invés de ver Deus, sua plenitude e todas as coisas boas que Deus tem, ele começou a olhar para si mesmo e começou a ver suas imperfeições, nudez. E esse lugar é terrível. E tem muita gente que eu conheço que está assim. Pararam na decepção, pararam no problema. Não para, siga, continua. Aleluia, glória a Deus. Partir o pão. Quando partir o pão, quando partir o pão, os olhos se abriram. O partir do pão tem uma ligação com a árvore da vida. Amém? E o que é interessante nesse texto é que Jesus ressuscita, aparece aos dois e eles não reconhecem Jesus. Às vezes Deus está fazendo algo tão grande, está tão perto, está fazendo coisa que você não reconhece. Mas quando come o pão, ou quando o pão é partido, quando a revelação de Cristo é partida, seus olhos do coração se abrem e você começa a perceber que Deus sempre esteve ali, que você nunca esteve sozinho. Sua percepção, a fé te dá uma nova percepção de vida. É uma perspectiva, é como você enxerga agora. E ninguém consegue tirar isso do seu coração. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho não é a travessia do Mar Vermelho ou da saída do Egito para atravessar o Mar Vermelho. É uma travessia do medo para a fé. É um rompimento de medo à fé. Todos nós vamos passar por essa travessia na vida. É um lugar que nós estamos encurralados. Se a gente sai da margem, Faraó nos mata. Se entra mais profundo nas águas, morre afogado. E agora? Deus errou a rota? Deus errou a rota? Não. E por que eu fui nesse lugar? Porque Deus quer fazer a travessia do medo para a fé na tua vida. Você não sabe que tem medo, mas Ele sabe. Então Ele vai te levar para um lugar para desbloquear você.
para te mostrar capacidades em você que você não sabe que tem, e para você ver milagre. Agora você vai seguir orientações, e aí vem ordens de Moisés, coisas bem específicas. Acalmem-se, perspectiva, promessa: o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Fica calmo no lugar daquele é difícil, não é? Não é não, Will? Não é não, Mel? Acalme-se. Mas pastor, você não sabe onde é que eu estou. Eles olhavam para aquilo e começaram a murmurar, a reclamar. Por quê? Porque eles começaram a temer. Eles ficaram tão conscientes, olhando para Faraó, que o medo sucumbiu. Irmãos, há um tipo de medo que é bom. É o temor, Senhor. É aquele medo que te faz honrar o Deus, te coloca na dependência do Senhor. Mas há um tipo de medo que bloqueia a tua fé, e esse medo não é bom. Eles se alimentaram tanto daquilo que estava acontecendo, o Faraó vindo, que eles olharam tanto para aquilo. E aí a ordem de Moisés é: fiquem parados e olhem o livramento. Livramento em hebraico é Yeshua. Fiquem parados, descanso e olhem para Jesus. Não sei para onde ir, é hora de descansar olhando para Jesus. Como é que eu olho para Jesus? Sua palavra, amém? E desse lugar vem a outra orientação. A ordem é para avançar. Avançar, quando o mar se abre, todo mundo vai. Mas é quando você segue, mesmo com medo, você dá passos, o mar vai se abrir. Há coisas que mesmo com medo, Deus está te fazendo ir, e você foi, e a coisa começou a acontecer. A palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Só que a gente não entende, interpreta às vezes esse texto errado. A gente queria um farol iluminante para iluminar todo o nosso destino, para a gente saber o final. Mas a Bíblia diz que é lâmpada para os pés, é um passo de cada vez. Se Deus desse a você todos os detalhes do seu destino, você não ia depender dele para cumprir. Então Ele está te ensinando a depender. Deus arranca você de um lugar, e a rota agora tem um mar, irmãos. Desafios que vão fazer você atravessar o medo para a fé. Diga: eu estou numa travessia do medo para a fé. Agora, mesmo com medo, eu cheguei até aqui. Amém? Vai vir medo, é normal, porque você pensa: eu estou cheio de fé, não vai vir medo. Claro que vem. Mas é nesse momento que vem as orientações. A ordem é para avançar. Deus está acima das águas, do nível do mar. Deus estava acima do nível. E a gente pensa que a gente está se segurando nele. É Ele que está nos segurando. Você não tem como segurar Ele, é Ele que te segura. E aconteceu que quando estavam inclinados ao redor da mesa, tomando pão, deu graças, partiu-lhes e deu a eles. E o que aconteceu? Um alimento no Éden abre os olhos dos sentidos. Mas agora um outro alimento nesse instante se abriu. O quê? Percebeu? Que Adão e Eva comem e os olhos se abrem. Algumas pessoas não vivem por fé porque estão comendo um alimento errado. E olha que coisa interessante. E o conheceram. Os olhos se abrem para conhecer Jesus. A coisa mais importante na vida é conhecer Jesus. Porque João capítulo 17:3 disse: a vida eterna é essa, que conheço a ti. Não é morar no céu. Vida eterna não é morar no céu. Nós já temos vida eterna, amém? É conhecer a Ele como o único Deus. Conhecimento de Cristo é a coisa mais importante. Diga: ver Jesus é a coisa mais importante. Por que a visão é tão importante? Porque a palavra provisão, a provisão está ligada à visão. A palavra provisão tem um prefixo provisão, é visão antecipada. Abre tua Bíblia no livro de Isaías, verso 26, capítulo 26, verso 3. Antes disso, vamos para Números capítulo 24, verso 1 por diante. Porque Deus quer abrir os olhos do teu coração. Amém? Aqui a gente vê uma mesma imagem de duas pessoas se alimentando de Jesus e os olhos se abrindo e vendo Jesus. A gente viu no Éden, Adão e Eva, os olhos se abrindo e eles enxergando a si mesmo. E aí é onde vive uma vida de fracasso. O tipo de mensagem que faz você só olhar para você e ver suas imperfeições. Você vê que a mensagem de Cristo, o alimento de Cristo, faz as pessoas enxergarem Ele e não a si próprios. E quanto mais eu enxergo Jesus, por quê? Porque todo padrão de transformação humana, ela é decaída. E é por isso que Deus deu um espelho perfeito para a gente se ver. Quem é?
2 Coríntios 13:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a face dele como que olhando pelo espelho. Ele é a identidade perfeita, está nele. A humanidade perfeita é ele, o filho perfeito é ele, amém? Ele é o tipo de homem que Deus quer que eu e você seja. Jesus não veio para te fazer um marido melhor, um esposo melhor, um filho melhor. Jesus veio para te fazer semelhante a ele. Se você for como Jesus, vai ser um filho maravilhoso. Porque todo padrão de espelho que te mostraram, ele é distorcido e quebrado. Essas imagens não é você. Deus não te vê assim. Pega no ombro de alguém e diga: Deus vê em você o que ninguém vê. Alguém pode olhar para você e achar um assassino, um viciado, um mentiroso, sei lá, ou seja o que for, um fracassado. Deus olha para você e vê um filho. Deus olha para você e vê um vencedor. Deus sabe o que Ele colocou em você e o que você pode dar à humanidade. Só que esses homens comeram o alimento certo, os olhos se abriram. Desde o início, Romanos capítulo 1:17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, do princípio ao fim, pela fé. Desde o início o homem nasceu para viver pela fé. Ele cai por causa da descrença. O plano original era viver sempre pela fé. E aí ele viveria de uma forma mais abrangente e vista. Números capítulo 24, verso 1. Lembra do profeta Balaão, que foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele vai. Dessa vez Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo, é a King James? Por esse motivo, não recorreu como das outras vezes a adivinhações e magias, mas voltou a sua face para aonde Israel estava acampado. E se você pegar a forma que Israel estava acampado, dava um formato de cruz. Quando Balaão olha para os acampamentos, ele vê todas as tendas em formato, era uma cruz desenhada. E olha o que aqui Balaão viu. Verso 2. Então viu o povo de Israel acampado, tribo por tribo. E o que aconteceu com ele? Lembra da oração de Paulo? O Espírito do Senhor vindo sobre nós, com sabedoria e revelação. O Espírito de Deus veio sobre ele, porque essa capacidade de ver espiritualmente é dada pelo Espírito Santo. Você não tem essa habilidade de forma humana e natural, pela carne. O Espírito Santo veio habitar em nós, porque a redenção tem dois pilares: o lado legal e o lado vital. O lado legal é tudo que nos pertence, seus direitos, e você precisa saber. Charles Spurgeon, uma vez visitando uma comunidade muito pobre, e ele entrou numa casa de papelão, e ele conversando com uma mulher, e essa mulher ela não sabia ler. E ele conversando com ela, ela falando das suas dificuldades, antes de orar por ela, ele viu um quadro. Esse quadro estava emoldurado de madeira e tinha um testamento dentro. Quando ele leu o testamento, ele percebeu que era uma escritura que dava direito de posse a essa mulher. E ele perguntou: o que é esse quadro? A mulher disse: porque eu trabalhei na casa de um senhor muito rico, e ele não tinha família, não tinha ninguém, deixou isso para mim. Mas como eu não sei ler, eu fiz uma moldura de madeira, coloquei e deixei como lembrete dele. E ele disse: senhora, isso aqui é um testamento, tudo que era dele agora é seu. Ela estava vivendo em miséria, podendo desfrutar de tudo que lhe pertencia. Aí Deus falou comigo: é o que estão fazendo com minhas promessas. Estão emoldurando, botando na geladeira, mas não estão desfrutando. Deus não quer que as promessas dele fiquem penduradas no teu carro, na tua parede. Deus quer que você se aproprie de cada uma delas. Mas para que isso aconteça, você precisa saber o lado legal, o que eu tenho em Cristo. É tão vasto, tão abrangente o que tem na nossa conta em Cristo, que vai levar toda a eternidade para desfrutar. Então conhecer, porque a fé não pode ser exercida onde a vontade de Deus não é conhecida. Amém? Então vem o conhecimento do lado legal, o que me pertence, mas sem um lado vital, o que lhe pertence não é apropriado. Por quê? Porque o lado vital é a ação do Espírito e da revelação da palavra, fazendo você receber, possuir, desfrutar. É aí onde entra a comunhão, via a igreja, ouvir a palavra, ouvir o Espírito Santo. Porque o papel do Espírito Santo em nós é nos levar a possuir. Ele sabia que sem ele a gente jamais ia conseguir receber essa coisa. Então ele está em nós testificando, todo dia te lembrando: você é filho, você é herdeiro. Não olha para as circunstâncias, olha para o meu poder. Eu estou com você. Sua resposta é fé e não outra coisa. Eu sou maior. Todo dia ele vem te lembrar: você é a justiça de Deus em Cristo, você é mais que vencedor. Ele está habitando em você, fazendo você possuir. Sozinho você não consegue possuir. Quem entendeu? Então o Espírito do Senhor veio sobre Balaão. Continua.
E ele proclamou a profecia em forma de poema, oráculo de Balaão, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem, meu Deus do céu, palavra daquele cujos olhos veem. Tem uma versão que diz assim: fala Balaão, filho de Beor, palavras daquele que tem a visão ou vê a visão do Todo-Poderoso. E uma versão diz: vê como Deus vê. Diga, andar por fé é ver como Deus vê. Você está passando um problema. O que é fé? Deus emprestar a visão dele para você enxergar que além desses fatos naturais tem algo muito maior e mais poderoso trabalhando na sua vida. Isso é fé. Deu para entender? É viver a partir da verdadeira realidade, ou da perspectiva verdadeira. E olha que coisa interessante. Fala Balaão, aquele que ouve as palavras de Deus. Meu Deus, volta para o 3 de novo. Palavra daquele cujos olhos veem nítida. O que é que ele via? Como Deus via Israel. Ele foi para amaldiçoar. Dessa vez o Espírito de Deus se apodera dele, e ele enxerga como Deus enxerga. E o que é que sai da boca desse homem agora? Olha o que é que sai, verso 4. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus. Quando os olhos se abrem, você enxerga melhor agora. Então você vê pela mais vasta visão abrangente que você pode ver, porque vê pela verdadeira realidade, e começa a declarar aquilo que Deus declara, daquele que contempla a visão que vem de Deus, o Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Muitas vezes você está orando para Deus mandar uma quantia de dinheiro, e tudo que Deus quer é abrir teus olhos, porque a ideia vai vir desse lugar. Verso 5: quão admiráveis são as tuas tendas. É assim que Deus via Israel, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel. Verso 6: como vales que se estende. Quando você anda por fé, você não só enxerga como Deus enxerga, mas agora começa a falar o que Deus diz. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de amaldiçoar o seu processo, ao invés de dizer, está difícil, não tenho, não posso, você começa a ver o que Deus vê e falar aquilo que recebe de Deus para a situação. Então Balaão começa a declarar todas essas palavras, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas, medicinais, que Yahvé plantou, como cedro junto às águas cristalinas. Ele começa a trazer imagens. E é isso que vai acontecer quando os seus olhos se abrem. Deus vai começar a dar imagens para o teu coração. Porque talvez as imagens que tem aí de insegurança são imagens que vieram de um padrão terreno, de abusos, de sofrimentos, de escassez, de situações difíceis que você viveu. Mas agora você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você está em um novo reino. É um reino que não é regido por circunstâncias, mas por uma moeda que é fé, e um Deus que é muito maior e mais poderoso do que todas as coisas. E no dia que você se descobrir nele, sua vida nunca mais será a mesma. E olha que coisa interessante. Ele começa a profetizar, declarar, declarar, declarar. E vai outros versículos. Verso 7: Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag. Está falando de que rei aqui? Jesus Cristo. Ele viu até Jesus, o rei dos reis, no meio deles. Não tinha rei ainda em Israel. E como é que ele viu um rei? Deus quer que você, o que é fé? É viver como se fosse. Deus falou que você seria empresário. Enquanto você trabalha para alguém, você se vê como dono. Você já age como tal. Você já vive como tal. Você já fala como tal, porque você se enxerga assim. Porque no dia que você não se enxergar da forma que Deus não te enxerga, você nunca vai conseguir viver por fé. Tem alguém comigo? Aleluia. Tem alguém comigo? Vai para a gente encerrar, vai para Isaías 26, verso 3. Aleluia. Aqui eu paro. Diga, o que eu estou meditando é muito importante para fixar as imagens do meu coração. Esse texto de Isaías diz assim. Antes de dizer isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Balaão viu porque o Espírito de Deus veio sobre. Às vezes tem pessoas ungidas ao nosso redor e a gente não enxerga o que a pessoa carrega. A gente só olha para as imperfeições dela. Lembra de
Eliseu e Elias. Eliseu queria a porção do espírito de Elias. Quem lembra disso? Ele queria a unção dobrada. E o que foi que Elias disse para Eliseu? Quando eu subir, se você vê, você recebe. Você não pode receber o que não viu de imagem no seu coração. Jesus, meu Deus, eu senti a unção agora. Sabe por que você está vivendo uma vida medíocre? Porque se vê medíocre. Porque quando você se vê como filho de Deus, e todos, João 1:12, quanto neles, e todos aqueles que nele, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você sabe que é o maior poder, é ser filho. Adão, toda a autoridade que ele tinha era autoridade de filho. Jesus, toda a autoridade que tinha era autoridade de filho. E a autoridade que você tem sobre essas coisas é porque você é filho. De manhã ontem eu postei, muita gente é filho de Deus, mas vive como se fosse um escravo. Como pode ser um filho, herdeiro de tudo, por causa da imagem do coração? Então Deus quer plantar imagens novas, e é por isso que Ele dá a palavra dEle. Enquanto Elias olha para Eliseu e diz: você quer porção dobrada? Então vai ter que ver. Isso acontece até na vida dos homens. Tem gente que não recebe de pessoas porque não enxerga o que ela carrega, enxerga o que ela fez. Ah, fulano já errou muito, mas não sabe o que aquela pessoa carrega. Eu só recebo da vida de Dinho se eu ver o que ele carrega. E aí você não trata ele como comum, porque o que ele carrega é extraordinário. Não é exaltar homens e endeusar homens, mas é enxergar nas pessoas o que elas carregam. E aí você recebe delas. Balaão viu, e Eliseu precisou ver para receber a unção. Enquanto você não vê, a mesma coisa Deus fez com Abraão. Fez Abraão sair da tenda e olhar para quê? Porque enquanto não visualiza, isso é fé. Você não crava no seu coração as imagens. Então Deus tira você de uma visão limitada, sair da tenda para enxergar aquilo que é impossível. Sempre Deus vai querer nossos olhos naquilo que é impossível. Deus não te chamou para andar naquilo que é possível. Porque a gente acha que fé é mais ou menos isso. Deus cria uma história de fogo no céu, te leva pelas nuvens, você vê todo o destino e depois desce. Não precisava de fé. Você já sabe. Você já viu tudo? Mas é preciso fé, sem ver, sem sentir, e todas as probabilidades contra você. E você no meio de tudo isso diz: ainda que o produto da oliveira minta, eu sei quem tem crido, eu sei quem me sustenta, eu sei quem abriu essa porta, eu sei quem é por mim, eu sei quem caminha comigo, eu sei quem está trabalhando. Sabe, a gente tem esses medos, mas é bom porque me leva para a dependência, me leva para Ele. E quando eu estou nele, eu saio forte e olho para tudo aquilo. Porque, irmãos, chegou o tempo agora de fazer orações ousadas. Pega no ombro de alguém, eu estou recebendo uma palavra profética de Deus. Diga: chegou a hora de fazer orações impossíveis. Olha para essa pessoa, olha para ela e diga assim: sabe por que Josué orou para parar o sol? Porque nas retinas espirituais de seus olhos estavam cravadas, o mar se abrindo. Ei, cada experiência com Deus é Deus te levando para um nível maior. Pega no ombro de alguém e diga: não vai retroceder, não vai parar. Daqui para frente é só coisas maiores. Daqui para frente é só coisas melhores. Daqui para frente é muito maior. Porque quando se trata de Deus, se trata de grandeza, se trata de coisas grandes. Jeremias 33:13, ele diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas pequenas. É assim? Coisas o quê? Coisas o quê? Coisas o quê? Diga: o que Deus tem para mim é grande, é muito maior. Seus caminhos são mais altos, seus planos são melhores. Então descanse e confia. Fica de pé em nome de Jesus. A gente nem celebra a ceia, eu estou empolgado hoje, viu? A gente pensa: já cheguei longe demais. Quem disse a você? Chegou a hora de o sol parar. Ah, Gleice, o sol não para. Realmente, o milagre foi maior do que você está pensando. O sol não para, quem gira é a terra. Deus parou foi o universo. Porque se a terra para, o universo entra em colapso. E olha a oração do cara. Tem gente que tem medo de fazer essa oração. Tem pessoas que estão aqui que estão com medo de fazer orações impossíveis,
porque tem medo do impossível por causa de uma crença natural. Mas Deus hoje está te chamando. Meu Deus do céu. Vou repetir de novo, que isso é profético. Tem gente aqui que tem medo de fazer uma oração ousada. Eu vou dar o tema dessa mensagem, a audácia da fé, e vou terminar ela na quarta-feira. Não sei se eu termino, se eu continuo, sei lá. Uma coisa eu vou dizer para você: Deus está chamando gente para ter uma fé audaciosa. Sol, para! Alguém que está cravado nas retinas espirituais dos seus olhos, a abertura daquele mar, não tem medo de orar para o sol parar. Essas coisas que Deus vem te conduzindo na tua vida é para te levar a patamares maiores e não regredir. As circunstâncias podem estar dizendo é aqui e nem mais adiante. Deus está dizendo, eu estou acima do nível das águas. Chamar você mais profundo para as águas é o trabalho do Espírito Santo. Você pensa que vai afundar, mas não vai ter água, porque vai virar parede de um lado e parede do outro. Deus está acima do nível do mar. Mas tudo que eu queria era um casamento, e não vê o que Deus está fazendo, a graça sustentando as águas para ela não te matar. O que a gente quer, Bruna, é subir ao céu e Deus em forma de fogo desenhar todo o nosso destino, para a gente descer seguro. Não precisava de fé para isso. Deus quer que você o conheça. Quanto mais eu conheço, mais certeza, confiança e segurança vem. Porque se você tiver um amigo que sabe que ele é leal, quando você estiver passando problema, você vai confiar nessa pessoa, de abrir seu coração, de ir para ele, porque sabe que ele ama. E o melhor de tudo, Deus ama você. Olha para alguém, pega o dedo de profeta, olha para essa pessoa e diga, você está nessa porque Deus te ama. Diga de novo, Deus ama você. Você não tem noção do amor dele por você. Só que a gente acha que amor de Deus é carência afetiva. Algumas coisas Deus vai permitir porque farão você crescer. Eu sinto um ambiente tão forte aqui essa noite. Audácia da fé. Uma fé audaciosa. A gente racionalizou demais, é por isso que afunda. Começamos feito Pedro, saindo do barco e andando no sobrenatural. Mas no meio do caminho começamos a reparar na coisa errada, e aí afundamos. Tira os olhos de um lugar que Jesus não está e começa a olhar para Ele. Você só afunda se olhar para o lugar que Ele não está. Mas se você olhar para Jesus, Ele vai preencher você. Todas as lacunas da tua vida Ele pode preencher. Não é uma religião, não é uma igreja, não é uma mudança de comportamento. É a vida que vem dEle. É aquilo que nos preenche. A audácia da fé. Orações do tamanho de Deus. Orações grandes. Tem gente aqui que tem medo de fazer uma oração impossível. Deus disse, para de olhar para o possível. Para de fazer orações possíveis. Eu chamei você para o sobrenatural. Jesus é como se Ele esperasse que alguém se alistasse no barco para ir para o lugar que ele estava. Mas Pedro afundou, mas foi o primeiro a receber Jesus, a ser abraçado e ser salvo. Porque ele ousou sair do natural. Segurança não está num barco, em algo que é humano. Segurança é mesmo sem saber para onde vai, mas seguir a palavra daquele que está te falando. Segurança está nesse lugar sobrenatural. Um dia a conta está zerada, no outro dia a conta está de um jeito que você faz, não. De tantas coisas Ele já te livrou, te tirou. E você está aqui me ouvindo essa noite. Isso não é comum, isso não é normal. É porque Deus tem algo incrível para revolucionar a humanidade. Ele está dando visão a você. Ele está colocando coisas no teu coração que vão além de pessoas que estão à sua volta. Às vezes tem pessoas que estão à sua volta e ainda não captaram a visão do coração. Mas Deus disse para Abacuque, escreve em tábuas e letras legíveis, para até quem passar correndo veja. Mas a provisão está na visão. Você não precisa buscar a provisão, você precisa buscar a visão. É a visão que traz a provisão. E o Espírito Santo está aqui essa noite para abrir teus olhos. Por muito tempo você comeu o alimento errado e olhou para você mesmo. Mas nessa noite o alimento certo abrirá teus olhos e você vai olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. É o rompimento, é a linha de cruzamento. É o cruzamento entre o medo e a fé. É uma vida de riscos,
mas é a vida melhor que a gente pode viver, na dependência dele, confiando no seu amor. Enquanto o Ministério de Música louva, nossos diáconos e voluntários vão passar com a ceia. E você não toma logo a ceia, você espera, porque no final a gente vai celebrar juntos. Hoje é uma noite de vitória, hoje é uma noite de celebrar Jesus. Vamos lá. Se tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, aonde você estiver, levante suas mãos que eu vou orar por você aí mesmo. Às vezes a pessoa tem vergonha de vir aqui à frente, mas onde você estiver, eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa igreja o nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que Deus o exaltou soberanamente. Sentenças são revogadas, circunstâncias são mudadas, porque uma procuração foi dada ao corpo dele, a igreja na terra. E eu uso a autoridade do nome de Jesus sobre cada lar, sobre cada pessoa que aqui está. Eu declaro que nenhum vício, nenhuma prisão é maior do que o teu poder na vida dessas pessoas. Eu declaro liberdade de Cristo na vida dessas pessoas. Eu declaro o favor de Deus sobre essas pessoas essa noite. Oh, tem uma vida para Jesus? Uma ou duas? Duas vidas para Jesus, gente. Oh, aleluia, Jesus é lindo. Vem aqui um homem ou uma mulher para abraçar eles. Vem cá, Mel, fica perto dela. Pode chorar. Eu declaro sobre a família de vocês o melhor tempo na casa de vocês, nos lares, nos casamentos, com os filhos. Nossos filhos serão flechas na mão do Senhor. Eu declaro você no seu trabalho progredindo, prosperando e entrando em novas esferas. Eu declaro contratos sobrenaturais. Eu declaro favor sem precedentes. Eu declaro pessoas se levantando como empresários nessa igreja em nome de Jesus. Eu declaro as portas do Brasil abertas para a tua empresa, para a tua vida. Eu declaro Pernambuco aberta para você em nome de Jesus. Essa oração eu não estou fazendo por acaso. Em nome de Jesus eu declaro novos empresários, empreendedores, ideias surgindo no teu coração. Eu declaro Deus trazendo avanços. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai ficar na margem do mar. Você vai passar. Em nome de Jesus, novos ciclos. Pessoas que vivem a mesma coisa o tempo todo, eu declaro que esses ciclos se quebrem nas finanças. Eu declaro novos ciclos nas tuas finanças. Declaro novos ciclos no teu trabalho, na tua família, no teu coração, nas tuas emoções. Eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação sobre essa igreja. Que os olhos do entendimento deles se abram, que eles possam viver e desfrutar de tudo aquilo que você tem para eles, Pai, em nome de Jesus. Estenda a mão de vocês sobre eles. Como é seu nome? Cecília e Igor. Foi a melhor decisão da vida de vocês. Sabe por que esse choro? Porque está saindo um peso do coração de vocês hoje. É um novo tempo. Vocês já sofreram demais. Chegou o tempo de viver os planos de Deus. Essa angústia que está no teu coração sai essa noite. Essa dor que você sente no peito, essa vontade de desistir. Parece que tudo está dando errado o tempo todo. Não é assim. O Senhor te diz, começa um novo tempo hoje na tua vida. Coloca a mão bem no coração dela, Mel. O inimigo tentou matar ela muitas vezes, colocando sentimentos ruins na mente, no coração. Ela vem sofrendo. Está difícil para dormir, está difícil para acordar, está difícil até para viver. Mas o Senhor te diz, eu sou vida na tua vida hoje. E você é um barco salva-vida. Você vai transbordar para outras mulheres, para outras famílias, para outras pessoas. Você é uma guerreira. Você é uma coluna na sua casa. Deus te levantou para ser uma bênção como farol no meio dos seus familiares. E Ele vai te dar a graça e a força suficiente para viver seus planos. Pai, eu te apresento esse casal. E eu declaro um novo tempo sobre a vida deles, Senhor. Tudo aquilo que os prendia, tudo aquilo que trazia tristeza, angústia e dor, que essa nova realidade de vida, que é o efeito da redenção, salvação, paz, alegria venha para o coração deles. Que eles possam a partir de hoje viver o novo de Deus nessa terra. Nós abençoamos e nós declaramos um novo tempo. E quantos concordam comigo, digam amém. Digam comigo, sejam bem-vindos à nossa família. Tamo junto nessa. Dá paz, abraça teu irmão. Diga para ele, você é o melhor de Deus. Vamos lá, igreja.